Olá, eu continuo me chamando Armando. E nós estamos na expectativa do que Deus vai continuar fazendo. E cada vez mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero convidar você a tentar comigo para o livro de Josué, no capítulo 3. A gente vai meditar nesse texto. Eu vou ler os versículos, 17 versículos. E convido você a ficar em pé para só mudar de posição e a gente poder trabalhar esse texto hoje à noite, como trabalhamos pela manhã. A gente vem num crescendo de desafio para esta igreja maravilhosa. Ontem eu estive em Cascavel, preguei ali na IBC de Cascavel, pastor Torres, e tive a oportunidade de rever aquele texto onde os discípulos preocupados com Jesus lá em Samaria, fala sobre comida e ele diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E depois ele responde dizendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós falamos sobre esse propósito maior, a nossa razão de viver é avançar o reino de Deus, fazer o reino de Deus avançar. É deixar Cristo, a vida de Cristo, ser encarnada em nós. É assim. Depois falamos sobre o abrir a boca e falar de Jesus. Não perca a oportunidade. Saí daqui hoje de manhã, fui para um restaurante, quando cheguei ali, vamos comer aquela tilápia toda aberta, pronta, gostosa, com uma macaxeirazinha, quebrando meu jejum, meio-dia mais ou menos. Mas aí o garçom se aproxima, eu disse, eu vou comer, eu vou orar, porque eu estou aqui com meus irmãos aqui. Chama o garçom, qual é o teu nome? Ele disse, nós vamos orar pelo alimento, eu quero orar pela sua vida, para que Jesus lhe abençoe. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. É isso que Deus quer que a gente faça, que abra a boca, fale do seu amor. E a gente está realmente comprometido com isso. Eu vejo essa igreja dia a dia, num crescendo, numa coisa linda, como aquela onda que vem e vem crescendo. E hoje nós estamos à vésperas da campanha que vai começar, vai ter um devocional, um manual, nós vamos realmente invadir essa cidade, nós vamos invadir o shopping do Eusébio, o outro ainda não está aberto, se tivesse a gente ia invadir, mas nós vamos invadir ali, vamos ter um flash mob, alguma coisa lá dentro, mas nós vamos entrar para mostrar que aqui nesse lugar, por exemplo, é realmente um hospital de almas. É um lugar onde as pessoas podem ser restauradas. É um lugar onde as pessoas encontram identidade, amor, cuidado, mútuo. E isso é o que Fortaleza precisa, nossos amigos precisam. Então vamos ao texto. Aqui, só para dar o contexto de novo, o povo sai do Egito, 400 anos preso, atravessa o mar vermelho, com a história dos 10 mandamentos que vocês conhecem do filme, Moisés atravessando, leva o povo para o deserto, são 2 anos, eles param em Cades Barneia, num determinado momento, os espias voltam dizendo, essa terra que Deus prometeu, não é bem assim não, está cheio de gigante, os muros são altos, muitos exércitos, não vai dar para nós. E aí Deus obviamente pune aquele povo incrédulo que morre no deserto e ficam 38 anos girando ali, até que Deus renova, tira aquela população incrédula e levanta um remanescente e Josué prossegue com Moisés até a beira do rio Jordão. Agora não é mais o mar, é um rio. E esse rio então vai agora ser atravessado pelo povo de Deus para a conquista da promessa que o Senhor deu. Então esse é o contexto. Josué levantou-se de madrugada e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim. Opa, está aqui o texto, então a gente pode acompanhar. Põe na tela aí que eu leio daí, junto com as pessoas. No dia seguinte, logo cedo, Josué, e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento
E deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida, começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Glória a Deus. Senhor, que essa noite o exemplo do grande milagre e da condução daquele povo numeroso seja um exemplo para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e irmãs aqui nesse lugar. Para compreendermos que o Senhor não só vai adiante de nós, o Senhor vai com a gente, o Senhor vai na nossa retaguarda. Para compreendermos hoje, Senhor, que as tuas promessas requerem de nós um passo de fé, um passo de obediência. Acreditar naquilo que às vezes é até impossível para nós, mas mediante a tua palavra nós iremos juntos, para que o mundo creia, para que Fortaleza creia, para que os nossos amigos creiam, para que os nossos parentes creiam, para que as pessoas ao nosso redor creiam que Jesus Cristo é o Senhor da história, o Rei dos Reis, aquele que foi morto, mas que vive para sempre, capaz de dar vida eterna a todo aquele que nele crê, e que um dia ele virá, e em breve virá, para nos buscar e nos levar para a glória. Que essa palavra, Senhor, esteja na mente e no coração do teu povo, mais do que uma campanha, mais do que uma série, mas um momento da tua visitação na vida desta comunidade. Quem crer, verá a glória de Deus. Quem se dispor, certamente será um instrumento poderoso na mão ou nas mãos do Senhor. Peço que o Senhor então abra nosso entendimento, nossa mente, nosso coração,
e nos disponha a ir, em nome e por amor de Jesus. Amém. Podem sentar. Josué está em Sitim, no capítulo 2, verso 1, diz que de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias. Eles param numa cidade, essa cidade cujo nome quer dizer Campo das Acácias. Eu já tive a oportunidade de andar ali naquele deserto, desde o Egito até o Sinai, subindo para Jerusalém. E você anda ali, não vê vegetação, não vê quase nada. Aqui e acolá um pequeno oásis, onde o povo de Israel parou. Quando você sai do Egito, atravessando o canal de Suez, hoje um canal, você passa por baixo num túnel. Logo em seguida você chega a um lugar onde tem um poço das chamadas águas amargas, o poço de Mara. E vai descendo em direção a Elim, Refidim, que são oásis no meio de um deserto bravo. Mas de vez em quando você vê uma árvorezinha bem fininha, com uma copa bem bonitinha, bem delicada, exatamente a chamada acácia. E foi material e matéria-prima para a construção do templo e do tabernáculo, aliás. A madeira de acácia, construída toda a arca em cima dessa madeira. E Josué agora para perto do Jordão, porque agora é a outra fase. Eu recapitulei com vocês aqui. Mais ou menos 600 mil homens saem do Egito. O Israel viveu 400 anos escravo do Egito. Os primeiros faraós eram amigos de Israel. Depois se levanta um faraó que não conhecia José e começou a oprimir o povo. Até que nesse clamor Deus levanta Moisés para libertar o povo e eles atravessam o Mar Vermelho. E o que parecia ser um grande milagre, a gente ainda vê assim no filme 10 Mandamentos, é a travessia, o grande milagre. O grande milagre aconteceu na casa de cada família, quando naquela praga dos primogênitos, o anjo passaria para devorar os primogênitos do Egito. Cada família foi levada a sacrificar um cordeiro, e o sangue colocado nas ombreiras da porta fazia com que aquele anjo da morte não passasse por ali, não atingisse aquela casa. Por isso a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. O grande milagre aconteceu numa casa, numa residência, na família. Por isso nós como igreja temos essa ênfase. Nossa igreja, nossa casa, as coisas acontecem ali. A minha casa, minha família é um centro avançado do reino de Deus. Eu preciso olhar desse jeito e não focar a minha fé ou a minha piedade ou a minha adoração apenas quando nós nos reunimos nesta propriedade ou em qualquer outro lugar. Começa no indivíduo, passa para um grupo menor, alguns, de casa em casa, e culmina no muitos. É aí que Deus opera. Então o povo sai, vai para o Sinai, recebe a lei. Enquanto Moisés está falando com Deus, o povo está aqui embaixo, esquecendo-se daquilo que aconteceu pouco tempo atrás. Fazem um bezerro de ouro, porque eles eram um povo acostumados à idolatria do Egito, e Deus tinha que depurar aquilo, e ele então fez símbolos. O tabernáculo é um símbolo, a arca era um símbolo da presença de Deus, o sacerdócio era um símbolo, como o reinado foi um símbolo, como os profetas foram símbolos daquilo que haveria de vir em realidade, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta. Mas Deus tinha que fazer toda aquela minúcia que você lê o Velho Testamento e diz que coisa chata.
Mas eu olho o cuidado de Deus, as minúcias de Deus, conduzindo quase 1 milhão de pessoas por aquele deserto. Imagine a luta, crianças, idosos, animais, alimentação para todo aquele povo. Por isso a murmuração, por isso o milagre de Deus, o maná, que não podia ser guardado, tinha que ser consumido, porque Deus é o Deus que nos dá sempre o pão de cada dia. Quanto mais você acumula, mais problema você vai ter na história. A gente aprende com essas coisas do Velho Testamento. E aí, quando o povo chega em Cades Barneia, mais ou menos, ele envia os 12 espias, eles voltam com o relatório de que a terra que Deus prometeu não dá para entrar, porque é uma terra povoada por gigantes, apesar de ser uma terra muito fértil, tudo era muito grande lá, mas uma terra perigosa, uma terra inatingível, uma terra difícil. E o que aconteceu? Fizeram uma assembleia, aos modos das igrejas tradicionais, que decidem as coisas pela grande maioria. E nessa decisão democrática, 10 disseram, não vamos entrar, porque não tem condição de entrar, não. 2 disseram, Josué e Calebe, vamos entrar, porque a despeito das dificuldades, nós temos a promessa de Deus. Põe na tua cabeça que nem sempre a maioria está certa. As questões com Deus não se resolvem simplesmente por uma maioria, como se democracia fosse a grande resposta. Nós acreditamos num Deus todo-poderoso, numa teocracia divina, que seria o ideal e será lá no milênio. Eu sou democrata, não estou falando de política. Eu estou dizendo para vocês que no deserto, 12 pessoas se juntaram e 10 disseram, não dá para entrar. Só 2 disseram, entra. E Deus naquela época pegou aquele povo todinho, puniu todos eles, passaram 38 anos rodando no deserto, até que aquela geração incrédula morresse. Ou seja, quando você não crê na promessa de Deus, você perde a bênção. Deus não vai lhe matar, mas você vai ficar rodando em círculo. E você vai ficar olhando para a Bíblia e achar que os grandes milagres de Deus eram com Elias, com Josué, com Moisés. E você não contempla e não vê o milagre de Deus, porque não crê. Como Jesus disse para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Então eu não gostaria de continuar conduzindo uma igreja que não visse que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo do Novo, que o Deus que fez milagres lá atrás é capaz de fazê-lo agora também. Então aquela população toda ficou ali. Por isso que Moisés teve que dar a eles Deuteronômio, Deutonomos, 2 vezes a lei. Ele teve que reprisar a lei no livro de Deuteronômio. Porque aquela geração novinha, que foi criada ali no deserto, não conhecia o que Deus tinha dito lá no Sinai. Aí Josué, agora juntamente com Moisés, leva o povo para a entrada. Chegou a hora é agora. Hora da travessia, hora de exercício de fé. E aí eles param na cidade de Sitim e enviam 2 espias para Jericó, de novo. E lá eles encontram quem? Raabe, a prostituta. Eles se escondem na casa de Raabe. Raabe põe a sua cabeça a prêmio. E a despeito de ser uma mulher de programa, Deus com misericórdia se revela àquela mulher. Porque mesmo no seu pecado mais profundo, ela acreditou que o Deus daquele povo que estava vindo era o Deus de toda a terra. E aí ela escondeu o povo, colocou sua cabeça a prêmio, e foi resgatada, uma mulher que pela fé hoje, você lê a genealogia de Jesus, lá está Raabe. Deus não desperdiça nada, ninguém, Ele recicla, Ele cuida. Deus não está atrás dos certinhos, dos piegas, das pessoas que acham que nunca erraram, nunca pecaram e se diferenciam do resto
do mundo e do planeta. Há igrejas em que são construídas às vezes por indivíduos que eles não permitem que ninguém entre. Já ouvi de muitos crentes dizendo assim: eu prefiro uma igreja pequena, porque ele quer ficar pequeno o resto da vida. Não entra mais ninguém, só ele. É a igreja do primo, do tio, da avó. Aí lá eu conheço todo mundo. Ah lá, o pastor me conhece, ele me cumprimenta, ele vai na minha casa, eu vou na casa do pastor. E você vai ficar pequeno o resto da vida, enquanto o inferno está sendo povoado e você continua no seu egoísmo, olhando para o seu umbigo e não entendendo o projeto de Jesus. Ele morreu para que muitos crescem. Ele diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. Deus é inclusivo, não exclusivo. Esse cristianismo doente é antropocêntrico. Ele coloca o homem no meio, a pessoa no meio. E o crente vem para a igreja para o seu próprio conforto, para receber as suas benesses. Ele não está nem aí com o que está acontecendo ao redor. Aliás, ele usa o pecador desgraçado para nivelar com ele e dizer: eu estou bem. Então eu tenho que me isolar. Jesus nunca teria ido à Samaritana se dependesse de alguns de nós. Os espias nunca teriam entrado na casa de uma prostituta se dependesse de alguns de nós. Nenhum presidiário dessa cidade, nenhum bêbado, nenhum drogado, nenhum rico, doente, teria condições de conhecer Jesus se dependesse de alguns de nós. Mas a igreja de Jesus é assim: quando há uma geração incrédula, Deus limpa e levanta uma outra. Eu estou vendo isso aqui. Eu estou vendo. E eu digo a todo tempo: Deus, eu estou aqui há 40 anos no ministério, já podia estar me aposentando e ir lá para um canto lá no Rio Grande do Norte, ficar lá de barriga para cima, ou fazer qualquer coisa. Eu digo: não, eu não quero. Eu vou até o final da minha vida, vendo a tua glória. Eu vou fazer como diz a música do Kleber Lucas, que é um reflexo do que disse Moisés lá atrás: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu não ando nesse mundo se eu não estiver consciente dos teus milagres e do teu poder na minha vida. Pô, qual é a minha razão de viver? Se não buscar e salvar o perdido, que é a razão do próprio Senhor Jesus Cristo. Percebe? Enquanto isso, enquanto eu me dedico, enquanto você se dedica, Deus cuida da gente. Ele cuida das nossas coisas. Então é isso que nós estamos vivendo como igreja. E de Sitim, aqueles dois foram, voltaram, entraram, retornaram, e agora o povo vai passar o rio. Diante do rio, eles pararam, pausa. Talvez para beber água, mas também para enfrentar um obstáculo, uma vez que a terra prometida estaria sob o domínio dos inimigos. Lição número 1, se Deus lhe deu uma promessa, meu amigo, isso não vai cair na tua cabeça como se fosse um presente vindo do Papai Noel. Jesus não é Papai Noel. O que eu quero dizer é isso? Nós temos um cristianismo do positivismo, essa coisa da prosperidade, que você enche fácil um auditório quando você começa a prometer determinadas coisas. Você quer conquistar alguma coisa? Decreta. Porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Eu fico ouvindo isso e dizendo assim: meu Deus, por que esse cara está dizendo isso? Jesus foi cabeça ou foi cauda? Ele foi cabeça que se acabou aonde? Onde é que ele parou? Na cruz. João Batista foi cabeça ou foi cauda? Ele foi cabeça, mas perdeu a cabeça. Hebreus capítulo 11 tem ali, um pódio da fé. Hebreus 11. Começa a ler ali. Pela fé. Aí pisaram serpentes, conquistaram não sei o quê. A igreja, aleluia, glória a Deus. Os crentes, se eu começar a ler ali, vocês vão dizer aleluia, glória a Deus, amém. Quando chega na metade do capítulo diz: muitos foram cerrados ao meio. Aí você, tira esse texto aí, porque nós temos que pensar positivo. Se a gente pensar positivo, vai dar certo.
O cara está com câncer, vai na igreja, pede para orar, e o cara diz, está decretado, profetizado, que você vai ficar bonzinho, não precisa fazer mais nada. Pode parar com a sua quimioterapia aí, que está curado. Eu já vi líderes morrendo e deixando pessoas na congregação morrerem, porque não se cuidaram com aquilo que Deus deu, a medicina. Deus é poderoso para usar o médico, para usar o remédio, meu amigo. Isso aí é tudo dom de Deus. Para de decretar. Se Deus quiser curar, Ele cura? Ele cura. Eu fui curado aqui com um pólipo na minha garganta. Um dia eu estava aqui com o pólipo, ia operar. O doutor estava preparado, tudo certo, estava lá o exame. E um dia aqui, a irmã cantando aqui, a Edna, recebe a cura, recebe a unção. Eu estava sentado ali, um negócio tomou conta de mim de cima e embaixo. E eu fui lá com o doutor Wilson no outro dia, ele disse, cadê o pólipo? Eu disse, ficou lá. Mas eu não pedi nada. Eu pedi, Deus, usa a faca do homem aí. Doutor Wilson, usa a faca. Deus, quando Ele quer fazer, para a glória dEle, Ele cura, Ele faz. Mas esse não é o método normal de Deus, entende? O método normal de Deus é assim, quando Ele te dá uma promessa, Ele vai mostrar nesse texto aí, Ele quer que você obedeça, tenha disciplina, creia e pise na água. Senão não vai abrir. Entendeu? Tem que conquistar. É igual quando você tem um problema, né? Comeu demais, engordou demais, aí quer uma oração. Hã? Já viu essa? Um velhinho como eu, né? Estou ficando aí, eu e os pastores aí estamos chegando, né? Dobrando o cabo da Boa Esperança, quase 70 anos de idade. Eu tenho um problema de protusão de L4 e L5. Eu já orei para Deus resolver a protusão, mas ela não sai, a bicha. Toda vez que faz uma ressonância, ela está lá. Mas o que Deus quer que eu faça e eu consigo fazer? Malhar. Disciplina. Não para ficar isso, malhado, bombado, sarado, não sei o quê. Sarado é o irmão ali, né? Que é o homem do boxe. Conheci ele hoje, Marcos, né? Deus te abençoe, viu? Está lá no grão de mostarda, um homem campeão aí de boxe, que já lutou com várias pessoas, mas caiu nas drogas e agora está se recuperando, limpo. Só por hoje, né? Então eu não vou fazer a malhação para ficar como ele aí, que não dá mais. Mas para cuidar daquilo que Deus está dizendo, tenha disciplina, faça, cuide-se, entende? Então é por isso que nós precisamos de disciplinas espirituais na nossa vida. Mas vamos lá. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, disciplina. Ele não ficou deitado na rede ali naquela cidade e à beira do Jordão, dizendo, qualquer hora aí vai dar certo isso aí. Ele levanta de manhã, e ele é o líder, ele é exemplo, ele é o homem do mapa. Sabe por quê? Em Josué, no capítulo 1, diz que ele se levanta de madrugada sim, mas para meditar, orar, se preparar para a obra. Por isso em Josué, no capítulo 1, versos 5 e 9, a promessa para esse homem que vai atravessar com o povo é o seguinte: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Amém? Você gosta dessa promessa? Você recebe? Diga, eu recebo. Pronto. Assim como foi com Moisés, eu vou ser contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí Deus diz a ele o quê? Ser forte e corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, presta atenção, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de decretar, profetizar, bater o pé. Ter o cuidado de quê? De fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. Você leu a Bíblia hoje, meu irmão?
Quando você acordou, você fez o quê? Foi saber sobre o debate Lula e Bolsonaro? Você foi saber qual é o resultado do jogo do Ceará ontem, do Fortaleza hoje? Você foi ver as notícias da Globo, da Jovem Pan? O que você foi ver no seu WhatsApp? Levanta de madrugada. E aí ele diz, não cesse de falar do livro dessa lei. Para ser bem-sucedido, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, prosperarás, aliás, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Quer sucesso, meu irmão? Está aí. Não adianta você jejuar, orar, fazer vigília, querer uma oração para resolver o seu problema. Está aí, ó. É simples, é disciplina. Começa com o líder dando o exemplo do mapa. Abre a palavra de Deus. A Bíblia não é para ser estudada. A Bíblia é um WhatsApp divino. Se você é um menino apaixonado e sua namorada manda um WhatsApp, você não faz um exegese do WhatsApp. Você não olha para o WhatsApp e diz aqui, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, e pronto. Faz? Não, essa é uma coordenada, ela falou uma coordenada. As conjunções são coordenadas, então isso aqui é uma coordenada. Então tem crente que prega essa Bíblia aqui, e quer encher a cabeça de conhecimento, estudar a Bíblia. Ele acaba com a letra, ele mata o espírito. Isso aqui é um recado de Deus que nos ama. É um recado do noivo para a sua igreja. Nós temos que ler a palavra de Deus para conhecer e ter intimidade com Deus. Amém? Por isso o mapa. Tem gente que vem na IBC e diz, cadê a escola? Eu disse, cadê a escola? Está na tua casa. Cadê o mestre? O Espírito Santo que habita em você. Por que você não abriu a Bíblia logo cedo? E diz assim, Espírito Santo. Aí você diz assim, mas ele é mestre, mas é mais ou menos. Porque lá na igreja tem uns caras que são mestres. Ou eu sou mestre, Espírito Santo não. Espírito Santo que habita em você, que escreveu a Escritura, o autor da Escritura está com você. Aí você abre a Bíblia de manhã e diz assim, Senhor, fala comigo. E você não vai esperar um PhD, um doutor, um mestrado, um professor, que vai lá dar informação para você, e você fica chupando o dedo como se você não tivesse acesso ao que ele teve acesso. As grandezas de Deus, elas são reveladas para o povo de Deus, que o busca de madrugada. É o mapa. Então abra a palavra de Deus de manhã e faça duas perguntinhas. O que Deus está me dizendo, e o que eu vou fazer a respeito. Crente velho, lê a Bíblia para dar paulada nos outros. Ele se aproxima da mulher samaritana e ele tem 40 versículos para condenar aquela mulher, sua desgraçada prostituta, você tinha que parar de ser prostituta. Jesus não faz nada disso. A palavra de Deus não é para ser lida para os outros, é para você. O que eu prego aqui é para a minha vida, eu prego o que vaza da minha própria meditação. E Deus me deu uma incumbência de abrir aí, quem quiser ouvir, ouça, quem quiser praticar, que pratique. É um exemplo, eu estou abrindo o meu grande mapa. Então, medita na lei. E aí, como é que Josué ia atravessar com aquela multidão? Diante daquele rio, que vem lá do Monte Hermon, lá em Israel tem um monte que tem neve em cima, lá para cima da Galileia. E o Rio Jordão vem de lá, do Mar da Galileia para o Mar Morto, embaixo. Alguns dizem em cima. Há lugares que ele é estreito, há lugares que ele é um pouco mais largo. Mas lembra que aqui é a época da colheita, e o texto diz que ele transbordava pelas suas ribanceiras. Como ia atravessar aquele povo todo ali? Tinha uma barreira. O método e o modo não veio de Josué, o líder guerreiro, mas oficiais trouxeram o inusitado plano de Deus, como Deus cortaria as águas. Os oficiais passaram pelo meio do arraial e disseram, aqui está a resposta. A arca de Deus vai adiante de nós. Aviso aos influenciadores.
Líderes abençoados são os líderes que estão em sintonia com Deus, porque meditam na palavra de Deus e fazem das pessoas discípulas de Jesus, não de si mesmo, da sua palavra, da sua lábia, mas você aponta sempre para Jesus. E os influenciadores aqui disseram, sigam a arca, com disciplina, presta atenção. Primeiro, fica 1 quilômetro longe, para você não ser consumido como usar. Fica longe. Hoje, graças a Deus, Ele fez do nosso corpo morada. Antigamente a arca só tinha acesso o sacerdote. Agora você, mulher, é uma sacerdotisa do Senhor. Você tem livre acesso. O Espírito Santo, a presença de Deus, não é mais propriedade de meia dúzia de iluminados que tem o nome de apóstolo, pastor, sacerdote, seja lá o que for. Todos vocês têm a unção, 1 João 2,20, todos vocês têm acesso. Então sigam a arca. E aí tem um texto maravilhoso aqui no verso 5, parte B, que diz assim, olhe de longe, porque o caminho é novo. Então, fique preparado para um novo caminho. Não queira voltar para o que era antes da pandemia. Nós estamos agora numa nova geração, num novo momento, em um novo caminho. Está com medo, meu irmão? Olha para o Senhor. Ele vai adiante, Ele vê você passar e Ele vai por detrás também. Ele não vai abandonar você. Não tenha medo. O caminho é novo. É difícil. Às vezes você tem que recomeçar do ponto de vista do seu trabalho, tem que recomeçar do ponto de vista da sua família, tem que recomeçar do ponto de vista das suas relações, tem que recomeçar do ponto de vista da sua saúde, do cuidado com as suas coisas. É um novo recomeço. Você veio aqui porque Deus está dizendo, eu vou lhe fazer uma nova pessoa para um novo caminho, nesse novo momento. A única coisa que não é nova é a minha presença. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sigam a arca. Lindo. E aí eu tenho uma perguntinha para você. Você tem um projeto aí para atravessar o rio da sua vida? As dificuldades que você está enfrentando, você tem um projetinho para resolver? Tem? Então faz o seguinte, joga no mato. Porque o projeto tem que ser de Deus em primeiro lugar. Se você não submeter a Ele, estiver a ponto de dizer como Jesus disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Entende? Quando Jesus ia para a cruz do Calvário, que Ele estava lá no Getsemane agonizando e orando e os discípulos dormindo. Naquela hora era um homem inocente indo pagar o preço de gente que não presta como eu. Jesus era inocente, Ele não merecia aquilo. Então, como ser humano perfeito, Ele olha para o Pai e diz, se possível, passa de mim esse cálice da morte, sem que eu beba. Mas aí Ele se rende, Ele diz, meu plano seria esse, mas eu como homem, como humano de verdade, porque só um humano poderia ter morrido por outro humano pecador, entende? Aí Ele diz, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então abre mão dos teus planos, submete ao Senhor. Estava conversando hoje com um jovenzinho aqui, que teve um problema no casamento, foi traído. Ele bonito, endinheirado, gente boa, piedoso, foi traído. Eu acompanhei ele e hoje eu ouvi, depois de algum tempo, e disse, e aí, já resolveu? Ele disse, estou com medo. Resolveu o quê? Já resolveu, já se separou. E agora? Vai ficar sozinho? Não, mas eu estou com medo. Eu disse, você tem razão. Ele disse, porque os planos que eu fiz lá atrás foram meus planos, e não os planos de Deus. E eu estava dizendo para ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui, tá certo? Um palpite do velho pastor. Ache uma crente pé roxo. Porque o seu plano, você quer uma gata. Uma gata é aquela do TikTok. Eu nem sei o que é direito esse TikTok, que eu nem vejo. É só para vocês saberem, né?
Eu estou falando aqui porque eu só vejo aí. Aparece de vez em quando um negócio do TikTok lá. Mas tem as gatinhas, né? Vai lá, se maqueia, faz a pose. Né? Esse é o plano dele. Como eu tinha esse mesmo plano. Essa criatura aqui, que anda comigo há 45 anos, sabia porque eu estudava com ela e eu andava cercado. Futebol, samba, cachaça e arma no... Ah, você conquista todas as gatinhas que estão lá. Um dia com você, um dia com o outro. Mas elas estavam lá. Era o meu plano. Até que um dia Deus abriu os meus olhos de um jeito e eu olhei para uma menina e disse, rapaz, essa aí não está no cardápio não, essa aí não entra em nenhum TikTok. Um saião lá embaixo, as pernas bem fininhas, parecendo aquelas bichinhas que andam na praia. O cabelo na cintura. Não usa maquiagem. Anda com a gente e não bebe. Anda com a gente e não fuma o baseado. Anda com a gente e não transa. E diz que vai para a igreja, ainda quer ler a Bíblia. Os meus planos não eram os planos de Deus. Quando eu abri mão, que Deus abriu os meus olhos, olha o que Ele fez. Gatinha aos quase 70 anos, né? A gente namora ainda. Por que eu estou usando esse exemplo para você? Porque o que Deus está dizendo assim, qual o seu plano para atravessar o rio da sua vida? As dificuldades e as lutas que você está enfrentando. Submete a Deus. E é simples, como é que eu submeto a Deus? Ora, você procura na palavra de Deus o que Ele quer de você. Submeta em oração. Peça conselho aos amigos do seu GR. Abre o seu coração. Confirma para ver se é isso mesmo. Então, sigam as instruções. Agora, outra coisa linda. Versículo, Josué 3:5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Entende que Deus tem uma condicional aqui para você? Deus não tem condicional para você entrar no céu, tá certo? Mas pode ser que demore um pouquinho para você entrar no céu, não é não? Você quer viver ainda alguns anos, né? Então, até eu entrar no céu, eu não quero viver uma vida desgraçada aqui enquanto eu caminho. Filho de Deus, mas apanhando o tempo todo. Para com isso, meu irmão. Então ele está dizendo assim, eu vou fazer maravilhas na sua vida amanhã. Mas a condição é, santifica a tua vida. O que é santifica? Separa daquilo que não presta. Santifica a tua boca no que você fala. Santifica os teus olhos no que você vê. Santifica os teus ouvidos que ouvem. Santifica as tuas mãos no que pega. Santifica os teus pés por onde anda. Santifica. Antigamente eu gostava de assistir um filminho, mas aí depois eu disse, meu Deus do céu, não tem um filme que no meio não tem um negócio doido. Aí eu disse, o filme é legal, mas eu não preciso disso. Então eu decidi que não dá certo. Assiste desenho aí que dá certo. Alguns. Por quê? Você se submete ao lixo e o lixo vai entrando, vai impregnando e você pensa que não e daqui a pouco você está com pensamentos impuros. Cenas de sexo explícito num filme bobo, besta. Para que eu vou me submeter a uma série, a um negócio, para ver aquilo no meu coração? Para quê? Para que eu vou ler essas notícias malucas que se repetem todo dia a mesma coisa? Eu já sei o que vai acontecer e eu deixo de ler a Bíblia para ler esse negócio. Santifica, meu irmão, dá um tempo no negócio. Essa porcaria não vai me dominar não. Porque vira um vício, é ou não é? O dedinho corre lá. Sua mão amanhece, você corre lá. Santifica teus olhos, santifica, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Exatamente o que Ele disse para aquele povo que estava ali em Sitim. Quer ver maravilhas? Então limpa, separa, consagra, santifica. Aí a liderança é engrandecida, versículos 6 a 8, vou correr aqui.
Deus disse: Josué, eu vou engrandecer o teu nome, para o povo entender que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E aqui o reconhecimento não se ganha no grito, nem na empatia marota e interesseira, de gente que fica falando, fazendo, ganhando o coração dos discípulos para fazer um timezinho seu. Nojento. Síndrome de Absalão. Não caiam nessa. O pastor pode não prestar, mas não dê ouvidos para quem quer diminuir o outro para se levantar. Porque isso não é digno, isso é do diabo. Se você tem alguma coisa contra qualquer líder, seja o seu pastor em algum lugar, seja esse pastor, qualquer líder, vem falar comigo. É o que a Bíblia manda dizer, Mateus capítulo 18. Por que você vai oferecer o seu ouvido para ouvir falar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de alguém? Coisas que você nem tem prova, e às vezes você critica o líder A, o líder B, o político A, o político B, e você nem sabe direito da vida dele. Você ouviu falar e adere àquilo. O povo de Deus não pode cair nessa armadilha. Reconhecimento não se ganha no grito. Josué foi reconhecido como um líder porque ele era um homem submisso ao Senhor e à palavra do Senhor. Líderes são reconhecidos quando se tornam íntimos de Deus pela sua devoção pessoal e pela fé e fidelidade devida somente a Jesus. Fico muito triste quando eu vejo homens de Deus tão talentosos fazendo todo tipo de manobra para receber um título. Para que isso? Cai na cilada do diabo. Mas o melhor de tudo, que do versículos 9 a 13, Deus é glorificado. Chegai-vos para cá, aqui é um santo ajuntamento, vamos nos juntar, venham todos. Porque há de acontecer que assim que a planta dos vossos pés, ou daqueles que levarem a arca, tocarem, elas serão cortadas, as que vêm de cima se amontoarão. Amados, quando o povo de Deus está em sintonia com Ele, tudo redunda para a sua glória, nunca para a glória de homens. No Êxodo, Deus mostrou grande, acima de todos os deuses do Egito. No Jordão, Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é Deus vivo, verso 10. Ele é o Senhor de toda a terra, verso 13. E Ele subjugará as nações. Ouça isso todo o tempo. Quando você se preocupar com o que está acontecendo com o Fórum Mundial, com a Agenda 2030, que o mundo vai se acabar, você tem que lembrar dessas verdades. Meu Jesus é o Senhor de toda a terra. Ele não é um Deus morto que está pregado num crucifixo, Ele não está lá no morro, lá no Rio de Janeiro, Ele não é aquela estátua no Rio de Janeiro ali, Ele não é aquele ali, Ele é um Deus vivo. E Ele subjugará as nações. É só olhar a história. Mesopotâmia, Babilônia, os medos, os persas, os romanos, os otomanos. Todos os impérios se levantaram e eles caíram. E nem o Coliseu, nem o Império Romano, nem Nero, ninguém, nem o Império conseguiu parar a igreja de Jesus. Porque Ele é o dono de toda a terra. Ele reina. Então, junta o povo e fala isso. Foi o que aconteceu aqui nesse texto. E o desafio é agora. O passo a ser dado diante da promessa é o reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo e todos. E vamos falar agora do nosso microcosmos, certo? Você vai sair daqui, você vai andar amanhã e você vai encontrar o rio na sua frente. É um amigo, é um problema, é o patrão, é o ambiente, é o lugar, é o seu trabalho, é o lazer, é a sua casa, é seu vizinho, é seu amigo, seu parente, seja quem for, você vai encontrar os obstáculos. E o que Deus está dizendo para você agora é, creia, pisa, vai, não é pisa de massacre não, mas dá o passo à frente, não tenha medo. Aqui não é para você, né? Se fosse um negócio meio daqueles bem penteca desvairado, nós íamos sair aqui dizendo, pisa o Jordão. Aí sai batendo no chão como se fosse pisar a cabeça da Raabe
da samaritana. Não, Jesus não pisou na cabeça da samaritana. Ele olhou para ela, aquela mulher em pecado, pediu a água dela. Foi empático, entendeu que era uma criatura que tinha algo para dar. E aqui a palavra é confirmada para a gente terminar. Deus maravilhoso. A arca vai, o rio se abre, porque os pés foram colocados ali. A arca para no meio, o povo passa. O povo passa e a arca vai atrás. Quando os pés pousaram nas águas, elas foram cortadas. Deus não atravessa e some do mapa. Ele abre, Ele acompanha, Ele fecha a sua retaguarda. Ele vai adiante de você e Ele vai na sua retaguarda. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Igreja, é isso que vai acontecer nos próximos dias. Conclusão. Somos parte de uma nova geração depurada no deserto da pandemia. Somos sobreviventes que creram. Essa igreja é um milagre de Jesus, ela podia estar vazia. E se tivesse 5 pessoas aqui na frente ou 2, eu estaria pregando com o mesmo entusiasmo. Mas o que é que Deus faz? Ele tira e Ele põe. Ele tira e Ele põe. Ao longo da história sempre foi assim. E tem aquele texto que diz assim: não desprezem os pequenos começos. Não despreze. Porque essas pessoas que louvam aqui na frente, eles não louvam para vocês. Entende? Vocês já perceberam que pode ter meia dúzia de pessoas aqui, eles começam do mesmo jeito? Porque o nosso amado Daniel Almeida e toda a liderança, como a Júlia e tantas outras aqui, entendem que esse louvor é para aquele que vive e reina para sempre. Hein? Aí quando eles entram na presença de Deus, a gente vai com eles, não é não? O homem faz o solo da guitarra e a gente fica todo arrepiado. Espírito de Deus, e os demônios saem voando. Porque é o Davi tirando os demônios de Saul aí, só no instrumento. O cara bate o tambor, sai 40 mil demônios daqui. Sai. Porque aqui tem homens e mulheres consagrados ao Senhor que estão adorando o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele é louvado, é aí que Ele habita e o seu nome prevalece. Por isso que às vezes você está em casa deprimido, com problema, com dificuldade, liga o radinho, liga o som, bota um louvor. Eu conheço gente rica nessa cidade que diz assim: rapaz, aquela minha funcionária me perturba todo o tempo, porque ela liga aquele louvor e o negócio vai truando. E quando ele pede para baixar, ela começa a cantar, aí pronto. Mas muitos entregaram a vida a Jesus porque aquela funcionária não calou a boca. E o louvor que ela entoava era diante de Deus e trouxe transformação. Amém? Chegou a nossa hora, hein? Juntos para que o mundo creia. E eu quero fazer para vocês agora um momento de desafio e de novo dois desafios bem claros. Primeiro é: se houver alguém aqui, em nome de Jesus, que gostaria de hoje à noite dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, meu Senhor, eu quero fazer dele o dono da minha vida, eu quero que ele me leve, eu quero que ele me carregue, eu quero que ele me sustente. Se tiver alguém aqui que diz: eu quero acreditar que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ele agora. Tem alguém aqui? Levanta a mão aí com coragem, força. Aleluia. Glória a Deus. Amém, louvado seja Deus, querido, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui hoje à noite? Estou dando a oportunidade para você fazer isso diante do Senhor. Apesar de Jesus dizer assim, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem mais alguém? Você está na internet aí me vendo? Tem condição, você também pode entregar a sua vida a Jesus. Ontem à noite eu fui pregar em Cascavel. Quando voltei, eu entrei num GR lá do Canadá.
E um tempo atrás, eu vi um homem entregando a vida a Jesus, era um caminhoneiro, o Ivo. E ele participava do GR no caminhão. Ele entregou a vida a Jesus, participava da ceia do Senhor no caminhão. Ele levava o cálice e o pãozinho no caminhão. E não foi por isso, obviamente, mas teve uma região lá de muito gelo e um caminhão veio na contramão e o levou para a glória. O Ivo era um símbolo daquele que entregou sua vida a Jesus, está na presença de Deus. Não perca a sua oportunidade, porque você não sabe quanto tempo vai durar. Faz sua decisão aonde você estiver. Diga, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Agora lá no capítulo 1, tem um gesto lindo. Deus te abençoe, querido. Tem um gesto lindo. Que a palavra de Deus diz assim para Josué, Deus diz para Josué, todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Ou seja, você vai sair andando na autoridade do nome de Jesus. E eu quero desafiar você a fazer um gesto simbólico hoje à noite comigo. Pronto. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado. Se você acredita nessa promessa, dos formosos pés, que levam as boas novas, eu te convido a fazer esse gesto agora. Tira sua sandalinha, tira seu sapato, pisa no chão, símbolo de que você está dizendo, Senhor, vem comigo. Meus pés, meu andar, minha vida. Fica de pé aí onde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Vai, abre as águas, invade os territórios. Leva o nome de Jesus, igreja. Nós vamos andando e chorando, semeando a palavra, mas vamos voltar com alegria, trazendo a colheita. Como disse aquela amada irmã, que disse ali naquele vídeo, eu vi aqui uma placa dizendo, esse lugar era de restauração, não tinha nada aqui, só uma casa velha. E essa mulher estava do outro lado, talvez num assentamento ali, e viu a placa restauração, ela disse assim, aqui eu achei que era um hospital, e ela disse, é mesmo. Então nós vamos sair daqui como SAMUs espirituais. Tem gente acidentada aí para todo lado, na tua casa, pertinho de você, por onde você passa, e você vai levar a mensagem do Evangelho de Jesus. Para e diga, posso orar por você? Jesus te ama, Jesus te abençoe. E assim nós vamos fazer no shopping do Eusébio, assim nós vamos fazer na praia, assim nós vamos fazer em vários lugares. Ache um canto lá pertinho de você, uma praça, um campo de futebol, em algum lugar. Hoje eu ouvi um irmão, disse, nunca fui ao estádio, ou raramente fui. Ontem eu fui para o estádio, eu fui lá para levar o amor de Jesus. Não sei lá como é que ela fez, mas deu certo. E você não vai perder a oportunidade. Todo lugar que pisar a planta do nosso pé, o Senhor nos tem dado. E nós vamos invadir essa cidade com a autoridade do nome de Jesus. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, para a honra e glória do Senhor. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Sabe uma coisa que pode parar a igreja? O nosso egoísmo. Para você, que é um membro importante da igreja de Jesus. Depois Deus vai ter que te deixar de lado para fazer uma reciclagem e prosseguir. Mas não, nós não queremos perder ninguém. Bora, vamos. Então, Senhor, muito obrigado por essa vida preciosa entregue nas tuas mãos hoje à noite. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós celebramos a vitória nessa vida que frutificará para o teu reino. Oro pelos meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes nesse auditório. Que eles saiam daqui nessa consciência de que o Senhor está presente com cada um, como esteve naquela travessia do Jordão. E nós temos medo da fundura, temos medo do rio, da água, temos medo de tanta coisa, mas nós vamos pisar e molhar os nossos pés em o nome de Jesus.
Queremos andar sobre as águas como Pedro andou, mas não queremos tirar os olhos de Ti jamais. Vai com a gente. Prepara a tua igreja para uma semana abençoada. E que setembro e outubro seja um super intensivão, em que a cidade, enquanto tremulam bandeiras de cores diferentes, de candidatos diferentes, nós vamos fazer como Moisés fez naquele dia diante dos amalequitas, braços levantados e um altar construído. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, e nós vamos fazer ela conhecida e tremulada no meio de tudo que está acontecendo hoje ao nosso redor. Que a tua igreja, Senhor, seja condutora de grandes milagres, grandes transformações na vida da nossa cidade, pois nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, e te louvamos, Senhor, porque o Coliseu não parou, a pandemia não parou, e nem aquilo que a gente tem vivido vai parar, porque nós estamos de pé, pés descalços, para honrar o teu nome nesse momento, para a glória de Jesus.